Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para a gente discutir um pouco sobre as questões que envolvem a carreira docente. Eu sou a professora Lívia, já me apresentei em outros momentos, mas para quem ainda não me conhece, sou a professora Lívia Rossato. Sou enfermeira, sou professora, né? Já há algum tempo atuo aí na carreira docente, como coordenadora de cursos, e hoje eu vou falar para vocês da importância de se ter uma disciplina aí quando a gente se fala no ensino à distância, né? É, o ensino, o EAD, né, como ele é abreviado, né, a sigla, o EAD é uma modalidade que vem crescendo muito nos últimos tempos. A gente tem lançado mão de muitas importantes, né, estratégias aí que são realizadas na educação por meio do ensino à distância, né? Hoje não dá mais para falar de ensino, de educação, seja ela em qualquer tempo, né, na educação de cursos técnicos, de cursos superiores, de pós-graduação, sem a gente falar sobre a importância do EAD, sobre a importância da tecnologia, né, sobre o uso da estratégia do ensino à distância como uma maneira de se chegar até outras populações e de se complementar o ensino de sala de aula. Então, é muito importante que a gente saiba falar um pouco sobre o EAD. E a ideia hoje é falar para vocês como que a gente faz, né, para garantir a disciplina nos estudos onde não tem uma sala de aula onde eu estou sozinho, eu e um computador, né, com conteúdo que foi criado para minha formação. Então, como que a gente faz isso? Tá bom? Então, vamos lá. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre o que é EAD, né? O EAD, então, é ensino à distância, é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos que são muito bem organizados, apresentados em diferentes suportes de informação e que podem ser utilizados isoladamente ou combinados e também veiculados por diversos meios de comunicação. Então, a gente fala que a tecnologia, ela veio para auxiliar em vários campos, né, da nossa vida, em especial a educação, né? Hoje a gente aprende de muitas formas, né? O aprendizado ele não é mais formal como era antigamente. Ah, eu vou pegar minha mochila, vou para a sala de aula, vou para a escola e só lá que eu vou aprender. Né? Então a gente aprende no dia a dia, nas redes sociais, a gente aprende em diferentes redes sociais, né? Em LinkedIn, Instagram, em Facebook. Então tem muitas pessoas que produzem conteúdos e utilizam dessas plataformas para que a gente receba esse conteúdo e de alguma forma isso faça parte da nossa formação. Tá? E existem os conteúdos que são preparados também para o ensino formal à distância, por exemplo, em cursos de pós-graduação, em cursos de graduação. Então, são professores, são plataformas, né, ambientes virtuais de aprendizagem, são conteúdos preparados para a formação do aluno. Tá? Eles podem ser cursos totalmente na modalidade EAD, né, totalmente à distância, ou a gente pode utilizar essa modalidade como uma complementariedade aos conteúdos que são trabalhados aí dentro de sala de aula nos encontros presenciais, né? Então existe uma legislação, a gente vai falar disso em outro momento, mas hoje, por exemplo, os cursos de graduação pelo MEC, o MEC permite até 40% da carga horária ela seja trabalhada na modalidade à distância. Então a gente chama de ensino praticamente híbrido, né? Onde você usa a presencialidade para aquilo que é mais importante ou para as discussões e você complementa essa formação por meio da educação à distância. Né? Então, hoje a educação à distância ela está em todos os lugares, né? Dentro do ensino corporativo, né? Das universidades corporativas, é uma maneira de você gravar e manter um conteúdo para atingir o público que você quer, então, públicos pequenos dentro das corporações ou públicos maiores aí dentro das questões da formação. Bom, então, a educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde os professores e alunos eles estão separados espacialmente ou temporalmente. Então, a gente pode utilizar, né, o EAD em aulas ao vivo. Então, existem plataformas para isso. Então, salas de aulas virtuais, onde o professor está ali ao vivo dando uma aula para aquele grupo de alunos. E aí você tem a possibilidade de uma maior interação. Né? Então, o que muda é a presencialidade, mas a interação ela acontece tal como numa sala de aula, ou temporalmente, quando a gente monta uma aula virtual gravada.
né? E esses alunos eles vão acessar em diferentes tempos, né? Em diferentes momentos, tá certo? Quais são as principais características aí do EAD? A gente já falou um pouquinho sobre elas, né? A principal delas é é a distância entre o professor e o aluno, tanto na questão do espaço, então eu posso, o aluno e o professor, eles podem estar em diferentes ambientes, né, conectados dentro de uma sala de aula virtual, ou em diferença de tempo, né? Então eu posso ter uma aula gravada, um conteúdo que foi produzido e que ele vai ser acessado em diferentes tempos por diferentes pessoas, tá certo? Não precisa ser uma aula online que aconteça virtualmente ao mesmo tempo, né? Com todas as pessoas conectadas ao mesmo tempo, tá? Então eu posso ter um conteúdo que ele fica gravado e que as mesmas pessoas, né, do mesmo grupo vai acessar em diferentes momentos, né? Dentro daquele momento que faz mais jus à rotina do aluno. Tá? A outra característica importante do EAD, principalmente com essa questão das aulas gravadas, é a flexibilidade de horário, né? Então, hoje, a educação à distância, ela possibilita que mais pessoas estejam com acesso ao ensino, seja ele, né, de nível técnico, de universidade corporativa, de graduação, de pós-graduação, exatamente porque você consegue, por meio da tua disciplina, colocar o estudo dentro da tua rotina, né? Então, na área da saúde, por exemplo, profissionais que trabalham na escala 12 por 36, é muito difícil um profissional desse conseguir um horário para estudar, né? Principalmente, vamos usar aí como exemplo, pego um plantão às 7 da manhã e saio às 7 da noite. A maior parte das instituições, elas começam as aulas às 7 da noite. E aí tem uma questão de deslocamento, se você está num centro grande, né, você tem uma maior dificuldade para se deslocar, aí tem uma questão do cansaço, né, de você não se dedicar totalmente àquele momento. Então, a educação à distância, ela veio para melhorar o acesso ao ensino, né, você chegar a populações e não só a populações mais distantes dos grandes centros, mas populações que estão nos grandes centros, mas que estar num ambiente de sala de aula, por exemplo, ela é muito dificultoso por conta da rotina, né? Então eu posso, por exemplo, estudar só aos finais de semana, eu posso estudar numa rotina 12 por 36, eu posso estudar, usar aquele, né, escolher um horário para garantir o meu estudo. Então, é uma flexibilização de horários que permite que esse ensino chegue ao maior número de pessoas, né? A outra característica é uma forma de comunicação diferenciada. De fato, né, na sala de aula, a gente usa muitas vezes um PowerPoint, giz e quadro negro, ou pincel e quadro branco, né? A gente usa a presença do professor, né? Então, aquele método mais formal de ensino. E dentro do EAD, a gente vai se comunicar de formas diferentes. Né? Então a gente utiliza aí leituras prévias, a gente utiliza links de vídeos complementares, a gente utiliza capítulos de livros, né, para que o aluno ele vá se apropriando aí do conteúdo e que ele possa depois complementar com uma aula gravada de um professor. Tá? Possibilidade de um acesso a uma população mais ampla, a gente já falou sobre isso, né? O EAD hoje, ele possibilita a gente chegar em comunidades onde o ensino era praticamente impossível, né? Principalmente pensando aí na nossa geografia no Brasil, as universidades geralmente elas estão concentradas, né, nos grandes centros, e a gente tem uma série de estados e municípios que não têm universidades, né, dentro do seu ambiente territorial, e as pessoas precisariam se deslocar, né, para outros centros para poder estudar. Então, esse deslocamento também demanda tempo, demanda um investimento financeiro, e aí, se você não tem tudo isso, né, você fica privado de investir no seu ensino, na sua formação. Então, hoje o EAD ele chega até essa população porque você precisa ter somente um acesso à tecnologia, né? E internet, celular, isso é uma coisa que a população quase, né, na totalidade aí tem esse acesso, tá? A interatividade, né? Então, como eu falei, nas aulas onde a gente faz ao vivo, você tem uma possibilidade maior de interação. Nas aulas gravadas, a gente precisa criar canais de interação, né? Então, fóruns de discussão, e-mails de grupos, grupos de WhatsApp. Então, a gente também utiliza a tecnologia para garantir essa interação entre o mediador, né, o professor, e os mediados, né, o grupo de alunos aí, de profissionais dentro das universidades corporativas, enfim. Então, é uma gama aí de locais em que a gente consegue, né, acessar, tá? E o trabalho colaborativo, né, que é muito legal
em que o aluno ele vira protagonista dessa formação, né? Então ele colabora com o professor, ele colabora com os demais colegas, né, na sua própria formação, e nessa interação ele explora também, né? Ele possibilita que os demais colegas também colaborem, né? Quando você lança aquela semente da dúvida, da pergunta, é tal como é na sala de aula presencial, né? Mas aqui dentro do EAD garantido por outras ferramentas tecnológicas, tá? E uma principal característica do EAD é que ele te permite um estudo independente, né? Então você não vai ter mais aquela conexão com uma sala de aula, então aquele colega que te ajuda, né? Aquele colega que te ajuda no trabalho, aquela divisão de trabalhos, né? Faz uma parte que eu faço outra parte, que também não é inválida para o processo de ensino-aprendizagem, porque a gente aprende muito dessa forma também, mas no EAD você é praticamente você e o seu conteúdo, né? O conteúdo que você escolheu, o curso que você escolheu, as ferramentas que aquele curso vai te possibilitar, então aulas gravadas, material didático, e-book, infográficos, mapas mentais, e você vai utilizar aquele conteúdo na sua própria formação com auxílio, né, de mediadores, tutores, professores, enfim, né? Então cada curso aí tem a sua característica. Como que funciona o EAD com os alunos, né? Então, no EAD, os alunos eles desenvolvem algumas características, né? É, a principal delas é a autonomia, né? Então você tem autonomia para poder escolher o horário, o local, a quantidade de horas, né, que você vai estudar naquele dia. Então, vou tirar um dia na minha semana para poder estudar. Você vai poder escolher qual é o conteúdo, qual é a disciplina que você quer estudar primeiro, que você quer estudar depois, né, dentro daquilo que te é ofertado, né? Cada curso aí, cada instituição se organiza de uma forma diferente, mas ela possibilita ao aluno que ele se organize, dando a ele autonomia, né, para esses estudos. Então, diferente da sala de aula presencial, onde a gente já tem uma grade de horários, né? Então, na segunda-feira você vai estudar biologia, na terça-feira anatomia, na quarta-feira vai estudar aula de processos de gestão. Não, aqui eu tenho o conteúdo gravado, ele está disponível no ambiente virtual de aprendizagem e você vai escolher aquilo que você tem mais afinidade para aquele dia ou aquilo que te tá mais interessante para você naquele momento, então você vai ter autonomia para isso. Tá? Além disso, você vai ter autonomia para escolher, né, os seus horários. Então, diferente da aula da formação formal, né, da presencialidade, as aulas começam às 7, terminam às 10, ou de manhã às 7h30, termina às 11 da manhã. Aqui não, eu vou escolher o meu horário do almoço, por exemplo, para colocar minha rotina de estudos em dia. Ou então vou, no final de semana, reservar um período para eu, né, ter essa disciplina de horários. Então, você tem autonomia de encaixar o ensino dentro da tua rotina. Tá? Vai desenvolver uma capacidade auto-organizativa, né? Então, você vai precisar se organizar para isso. Né? Você vai precisar, além da tua autonomia, você vai precisar ser organizado, porque a quantidade de conteúdos e de materiais complementares é infinita, né? Então, os professores, eles podem lançar a mão de diversas estratégias para garantir o estudo daquele conteúdo, né? Daquele material, daquele conceito. Então, você vai precisar se organizar para isso, né? Na presencialidade, a gente já usa isso, né? Então, você vai lá, você assiste uma aula presencial, depois o professor dá algumas tarefas, algumas leituras, né, para você fazer em casa. No EAD não é diferente. Né? Então, você vai ter uma aula gravada, uma aula online ao vivo, e depois você vai ter conteúdos que você vai ter que buscar, exercícios, né? Mapas mentais que você vai ter que estudar, enfim. Então, você vai precisar ter uma capacidade de se organizar para que todo aquele material, todo aquele ensino, todo aquele estudo, ele realmente seja compreendido, né, por você. Vai ter que ter disciplina para isso, a gente já falou, né? Eu vou dar algumas dicas aí de disciplina no final, mas o aluno de EAD ele precisa ser muito mais disciplinado do que o aluno do presencial. Né? Na presencialidade, a gente fala, o aluno ele está muito preocupado com a frequência, né? Então eu vou para a sala de aula, estou na sala de aula, mas não necessariamente ele está absorvendo, captando todos os conteúdos, né? Às vezes o professor usa uma metodologia que não se encaixa tanto no que ele gosta, ou às vezes ele não está num dia muito legal, muito concentrado, ou teve problemas, ou às vezes chega atrasado, perdeu aquele primeiro conteúdo da aula, e aí ele já não perde a linha de raciocínio, enfim.
enfim. Então, no EAD, você não tem essas dificuldades, né? Porque você começa e termina a hora que você quer. é, a aula está gravada, então você pode se atrasar dentro da tua rotina, você pode se atrasar, mas você vai conseguir pegar o conteúdo todo. Ah, não estou em um dia muito legal, eu vou deixar para estudar num outro dia. Você tem essa autonomia, desde que você seja organizado para não deixar conteúdo vencer, para não deixar os materiais se acumularem, porque no EAD também existe um cronograma, né, de estudos, um cronograma, um calendário em que a gente precisa, né, garantir que todo o material é planejado para aquela disciplina ou para aquele curso ele chegue de fato às mãos do aluno, né? Você tem que ser determinado, porque não é fácil estudar sozinho, não é fácil, né? Prestar atenção, não é fácil não ter essa interatividade quando ela não acontece, então você precisa ser muito determinado, você precisa ser determinado até no sentido de, poxa, tive essa dúvida, deixa eu anotar, vou entrar em contato com o tutor, com o professor, ou então vou procurar no material complementar. Você praticamente vai se autogerir dentro daquele material que foi planejado. E a autogestão, acabei de falar, né? Então você vai ter que identificar quais são os seus pontos falhos, né? Quais são os seus pontos que você precisa melhorar, o conteúdo que você não absorveu, um conceito que você não entendeu, e aí dentro de cada instituição agendar com um tutor, ou então entrar numa sala de aula de tira dúvidas online com esse professor, enfim. Então tem várias ferramentas aí que a gente utiliza dentro do EAD para garantir que esse sistema de ensino-aprendizagem ele aconteça tal como ele acontece na presencialidade. Como garantir bons resultados aí no EAD, né? Então, eu falei para vocês que eu ia dar algumas dicas, né? Que eu acho que são fundamentais para que a gente consiga ter, além de disciplina, além de autogestão, de determinação, para que a gente consiga resultado. Qual é o resultado de quando você procura um curso, ou quando você procura uma formação, uma graduação, uma pós-graduação? Você quer, de fato, ter contato com aquele conceito, com aquele conhecimento, para que isso de fato seja absorvido e que você possa usar isso no seu dia a dia, né? Então, eu sou enfermeira, vou fazer uma pós-graduação em UTI porque eu trabalho em UTI. Então, eu quero ter acesso a conteúdo de UTI, eu quero aprender conceitos daquele, né, daquele setor, daquele conteúdo, né, dessa especificidade da área da saúde, para que a minha prática ela seja diferenciada. Então, eu seja um bom enfermeiro de UTI, porque eu estudei conteúdos que são pertinentes a esse setor da área da enfermagem, né? Então, na prática, o que a gente quer é acumular conhecimento para que esse conhecimento ele seja devolvido na prática do profissional, né? Seja ele na formação do profissional, então numa graduação, seja ele na pós-graduação, seja ele no ensino técnico ou também nos ensinos aí de cursos livres, cursos rápidos ou de formações corporativas, né? Então, quero disseminar um conteúdo, uma mudança de processo dentro da minha empresa, então eu posso usar as ferramentas aí de EAD. Tá? Então, o que que é importante para você garantir bons resultados em EAD? Manter uma rotina e definir metas claras e realistas. Então, não adianta eu falar, hoje eu vou estudar todo o conteúdo num dia só. Gente, a gente precisa ser realista, né? A gente fica cansado, a gente tem outras atividades do nosso dia a dia. Então, eu preciso definir espaços, né? Metas, poxa, dentro da minha semana eu vou tirar 4, 5 horas para poder estudar. Ou então eu vou tirar 2 horas por dia para poder estudar. E eu preciso ter uma rotina, né? Então não adianta falar, hoje eu tô cansado, vou deixar para amanhã. Porque aí amanhã você já tinha um conteúdo preparado para amanhã e aí as coisas vão se acumulando, né? Então ter uma rotina e definir metas claras e que sejam factíveis, realistas, é fundamental para você ter sucesso no EAD. Tá? Defina horários, né? Reserve um horário específico para estudar e coloque as aulas na tua agenda. Então, todo dia no meu horário de almoço eu vou estudar, né, 40 minutos, vou almoçar e vou estudar 40 minutos, né, um conteúdo daquele dia. Ou então 2 horas por dia no final da noite, né? Quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho, das 8 às 10 é o meu horário de estudo, né? Então, aquilo fica dentro da tua agenda. Então, pessoas que convivem com você vai saber que aquele é teu horário de estudo. Você vai ter, né, colocado na tua agenda diária que aquele é um horário de estudo, e aí vai ficar mais fácil você garantir que isso de fato aconteça dentro da tua realidade, da tua rotina. Tá? Crie um ambiente de estudo. Então, escolha um lugar tranquilo, longe de distrações, como televisão, barulho externo, enfim. Então, vou usar um exemplo, né? Aquele profissional
que estuda no horário do almoço, né? Então ele estuda lá na empresa e aí ele almoça na empresa e ele vai aproveitar esse horário para estudar. Então ele vai ter que procurar um local, né, em que ele possa se conectar com essa plataforma, com essa ferramenta, né? E ele vai prestar atenção naquilo, né? Então não pode ser, por exemplo, um refeitório, vai ter que ser uma sala de descanso, uma biblioteca quando existe, às vezes tem jardim, então você vai ter que encontrar um lugar em que você de fato se conecte com aquela ferramenta, com aquela estratégia, sem que barulhos, distrações, pessoas te impeçam de estar conectado para aprender aquele conteúdo, tá? Faça um cronograma, né? No início do trimestre ou do semestre, crie um cronograma de estudos que coloque todas as suas horas possíveis focadas aí. Eu coloquei faculdade, mas na instituição, pós-graduação, um curso livre. Então, é muito importante, né, que você crie de fato um cronograma, um calendário. Não, esse mês eu vou conseguir dedicar tantas horas, né, dentro da minha rotina. E aonde vão estar essas horas? Ah, vai estar na hora do almoço, vai estar aos sábados, aos domingos, à noite, enfim. A gente já falou aí sobre definir horários, ambiente, cronograma, calendário. Agora vamos falar sobre evitar as distrações, né, por menores que sejam, um filho chamando, uma televisão ligada, um telefone celular que vai tocar, né, ou então um marido que vai chegar para jantar. Então você precisa evitar as distrações para que essas outras tarefas que são tão importantes quanto o estudo, elas não te roubem o seu tempo precioso de estudar. Né? Então você tem que entender que aquele é um momento seu, aquele é um momento que você vai estar dedicando para a sua formação, né? Seja ela de graduação, curso técnico, pós-graduação, cursos livres, fazem parte da sua formação profissional, né? Então, poxa, agora eu vou tirar uma hora para eu investir na minha carreira, investir na minha formação, e essas distrações elas precisam estar longe desse momento. Tá? Participe ativamente das aulas, dos fóruns de discussões, de tudo aquilo que é planejado, programado, para que essa formação, principalmente a formação em EAD, aconteça com o maior nível de qualidade possível, né? Então, geralmente nas instituições onde os conteúdos são todos gravados, ou então em cursos que são, né, praticamente 100% EAD, sempre tem ali um momento de interatividade, né? Ou é um fórum de discussão, ou é uma aula online ao vivo, que o professor vai estar lá disponível para poder fazer o tira dúvidas, ou uma palestra onde que no final você vai aproveitar para tirar as dúvidas daquele conceito. Então, utilize tudo que foi planejado dentro desse curso, dessa instituição, para garantir a sua formação, né? Para você aproveitar o melhor que eles estão fornecendo para a sua formação. Faça revisões, né? Revise regularmente o conteúdo, elabore resumos, esquemas de etapa, grave voz sobre os pontos mais relevantes. Hoje a gente tem muita tecnologia para isso, né? Então, utilizem a tecnologia para garantir, né, que você tenha um arsenal aí dentro do que você gosta, daquilo que é mais fácil para o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, eu, por exemplo, sou muito visual, né? Então, eu gosto de fazer anotações dos pontos mais importantes, daquilo que mais me chamou a atenção, para depois olhar para aquilo e falar, poxa, essa anotação me faz lembrar aquele conceito. Né? Ou então desenhos. Hoje a gente fala muito de mapas mentais, né? Então utilize o mapa mental para fazer as suas anotações, né? São muitos recursos que geralmente as disciplinas totalmente gravadas em EAD, elas trazem exatamente para auxiliar o aluno, né? Às vezes tem aulas gravadas e aí elas são complementadas com um infográfico, ou com um mapa mental, ou com uma gravação de voz do professor, né, chamando atenção para os pontos mais relevantes, ou para como aquele conteúdo pode ser aplicado na prática, então os desafios, né, aplicabilidade no dia a dia daquela profissão. Então, é muito legal você utilizar todos esses recursos que foram previstos, né, que foram planejados e produzidos para facilitar aí o teu processo de ensino-aprendizagem. Né? Faça os exercícios, provas e simulados, né? Exercícios de fixação, faça simulados online de outras instituições para manter o nível de absorção de conteúdo. É muito legal quando a gente se testa, né? A gente fala muito sobre o ENAD, por exemplo, quando a gente vai explicar para os alunos o que é o ENAD, o Exame Nacional de Avaliação do Desempenho, né, do Ensino Superior, que é exatamente para a gente entender, né? Será que o aluno que está lá na Bahia, ele está tendo a mesma absorção do aluno que está lá em Porto Alegre? Porque, né, no meu caso, por exemplo, o enfermeiro, ele tem que saber atuar na Bahia ou em Porto Alegre.
né? Então, o ensino, utilizando as diretrizes curriculares do MEC, ele tem que ser o mesmo, né? Na verdade, ter o mesmo objetivo, tanto na Bahia quanto em Porto Alegre. Mas a forma de estudar é diferente, né? Então, é muito legal quando a gente se propõe a fazer exercícios de fixação ou simulados online, questões de concurso, né? Para você se testar, né? Principalmente quando você está nesse autoensino, né? Nessa autoaprendizagem, né? Onde você não tem talvez tanto contato com outros colegas para poder fazer essa discussão. Ah, o que que você aprendeu daquela aula? Ou então, nossa, que legal a aula do professor, né? Na presencialidade a gente tem muito disso, né? A gente vai tomar um café, por exemplo, vai no lanche e a gente acaba comentando, nossa, aquele conteúdo é legal, né? Ah, me imagino sendo enfermeira naquela região, naquele setor, e acho que isso aí vai se fazer a diferença na minha vida. Ah, o que que você aprendeu com aquele professor, enfim. Então, como essa interação entre colegas ela não existe, a gente precisa procurar criar esses espaços, né? Então, como que eu vou me testar? Como eu vou saber se o conteúdo que eu absorvi, aquele conteúdo que eu aprendi, ele está sendo de fato absorvido, né, dentro da minha formação? Então, fazendo simulados, testes, exercícios de fixação, eles são fundamentais porque você vai testando, né, se você realmente absorveu aquele conceito, se você está no caminho certo da formação, né? Ter uma boa conexão com a internet, óbvio, né? Se a gente está utilizando a internet como uma ferramenta, como uma estratégia, é fundamental para você garantir que essa boa conexão ela vai garantir, né, essa frequência, essa conectividade com o material, com o conteúdo que está gravado, e com tantas coisas que são disponibilizadas aí em diferentes plataformas. E por fim, né, a gente sempre fala sobre a questão do sono, porque muitas pessoas utilizam, ah, vou estudar de madrugada, né? Porque eu trabalho, sou mãe, sou esposa, então eu vou aproveitar a madrugada para estudar. Gente, dormir bem é assim, é fundamental para a gente garantir que a nossa mente esteja descansada, e uma mente descansada ela vai gravar muito melhor, vai absorver muito mais os conteúdos, né? Então, óbvio que, porventura, em alguns momentos, você pode precisar utilizar aí o seu período de sono, né? "Ah, eu chego 10 horas em casa, vou estudar das 10 às 11, das 10 à meia-noite", legal, mas isso não, a gente não pode utilizar o período do sono para o estudo, né? Então, "Ah, vou deixar de dormir para estudar". 1, 2 dias você até consegue, mas isso na prática, na rotina do dia a dia, não dormir bem vai te fazer muita falta, tanto para as tarefas do dia a dia, quanto para a questão, né, da qualidade do processo de ensino-aprendizagem aí da absorção dos conteúdos, tá. Eh e aí, vou falar um pouquinho sobre o professor no EAD, né. Então, eu falei um pouco sobre as disciplinas, sobre a ferramenta de autogestão para os alunos, enfim, porque a gente às vezes é aluno, mas e o professor no EAD, né? Eu vou ter um momento que eu vou falar só sobre isso, mas você pode estar aí perguntando, né: "Poxa, e como a gente faz o professor?". Não é diferente, né. O professor que vai gravar conteúdos, ele precisa se preparar para isso, tal como ele faria como se ele fosse numa aula presencial, mas ele precisa ter um espaço para poder gravar, ele precisa ter uma boa plataforma, né, uma boa ferramenta, e são várias hoje, estratégias que a gente utiliza, né, para poder manter essa aula gravada, uma aula interativa, né, conectada, as boas, as boas, estratégias, né, as boas salas de aulas virtuais, os bons aplicativos, enfim. Você precisa ter som, né, então eu não posso gravar uma aula tendo meu filho do lado, ou né, às vezes a gente faz isso em casa, tendo os barulhos da casa, né, como ofensores aí na qualidade do material que você vai gravar. Você precisa ter uma boa qualidade de comunicação, né, então a gente está falando sozinho, né, as pessoas não estão te perguntando, então você precisa estar preparado para, poxa, que dúvidas elas poderiam ter e que eu tenho que sanar nessa minha gravação, né. Então, quais dúvidas podem surgir, né, desse conteúdo que eu acho legal já deixar gravado, né, para que o aluno não fique com aquela pulguinha atrás da orelha, né, e tenha que demorar tanto tempo depois para poder entrar em contato com o tutor ou ter um momento com o professor para sanar aquela dúvida, né. Além disso, você tem que ter tom de voz adequado, utilizar as melhores palavras, né, para que o aluno,
absorva de fato, né, vou utilizar uma palavra difícil, nem todos os alunos têm, né, têm talvez um vocabulário, tão robusto, então a gente tem que se conectar de fato com quem é o meu público, né. Dentro do EAD a gente usa também muitas ferramentas da neurociência, nós vamos também ter um outro momento aí para falar sobre isso, inclusive na pós-graduação a gente tem uma disciplina sobre neurociência, porque são estratégias que, eh eh utilizam, né, ferramentas para garantir que o seu cérebro esteja alerta, recebendo aquele conteúdo que facilite a memorização. Então são várias estratégias hoje que a gente pode utilizar para garantir, que esse processo de ensino-aprendizagem ele esteja mais aguçado, principalmente quando a gente fala de EAD, né. Então para o professor não muda muita coisa quando a gente fala entre a questão da disciplina, a questão do espaço, do momento, da preparação, né. E para o aluno, acho que é importante, né, porque a gente já falou sobre isso, ele mantém uma conectividade, mas o fundamental é que ele pode colocar o estudo dentro da rotina dele. Então hoje a gente está permitindo muito mais pessoas acessarem cursos de graduação, de pós-graduação, cursos livres, porque as pessoas podem, eh eh, colocar essa responsabilidade dentro da rotina delas, né. Para você que quer, né, a gente já falou sobre isso aqui, o EAD é também uma disciplina da nossa pós-graduação, então se você está aí investindo, eh, na carreira docente, ou se você quer, né, se tornar um professor gravador de conteúdos, né, não é um influencer, mas é um gravador de conteúdos, é um propagador de conteúdos daqueles conteúdos que você conhece, né. Eu não sou muito bom para sala de aula, mas para gravar acho que eu consigo". Então veja bem, a carreira docente hoje ela não é mais aquele docente só de sala de aula, né, a gente tem infinitas possibilidades, oportunidades para uma pessoa que investiu na carreira docente e que vai utilizar aquilo dentro daquilo que se adequa à tua rotina, à tua característica, enfim. E se você quer, investir nessa carreira, vem conhecer o nosso programa de pós-graduação, participa aqui, né, dos nossos canais de comunicação, dos nossos momentos de interação, tira todas as suas dúvidas, né, e vem fazer parte desse universo docente. Tenho certeza que se você tem essa vontade já, eu tenho certeza que você vai, gostar muito aí dos conteúdos que a gente planejou para vocês estudarem, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.